Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Cardio Vita, um podcast realizado por estudantes da área da saúde, com foco no sistema cardiovascular e suas doenças. Nós somos todos alunos da Unisul, da matéria de processos biológicos, das professoras Bibiana e Natália. Eu sou a Isabelle, faço enfermagem. Eu sou a Melina, faço biomedicina. Eu sou a Jennifer e faço biomedicina. Eu sou o João e faço fisioterapia. Eu sou a Manuela e faço nutrição. Antes da gente entender sobre as doenças, é importante saber como o sistema cardiovascular funciona. O sistema cardiovascular ele é formado pelo coração, vasos sanguíneos e pelo sangue. Ele é responsável por bombear e distribuir o sangue para todo o nosso corpo, levando oxigênio e nutrientes. Eu vou falar do principal órgão, do sistema cardiovascular, que é o coração. O coração ele funciona como uma bomba muscular, onde ele bombeia o sangue e os nutrientes para o nosso corpo. Ele está localizado no meio dos nossos 2 pulmões. Ele possui 4 cavidades, sendo 2 átrios e 2 ventrílocos, cada um contando com o lado direito e esquerdo. Os átrios, eles recebem o sangue, enquanto os ventrílocos bombeiam para fora. O sangue, ele passa por válvulas que impedem o refluxo, garantindo que ele siga a direção correta e não volte durante as cavidades. O sangue é o fluido vital que percorre essas veias. Ele é composto por plasma, hemácias, transporta o oxigênio e nutriente, leucócitos e plaquetas. E tudo isso garante que o corpo funcione de forma equilibrada e protegida. E esse sistema pode ser prejudicado por hábitos, porém há condições genéticas que dispõem o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Então, gente, a genética é como um manual de orientação para o funcionamento do nosso corpo, que está no nosso DNA e que determina como o nosso organismo deve agir, inclusive o coração e os vasos sanguíneos. Na gestação, quando o coração do bebê está se formando, às vezes pode ocorrer uma mudança nesse DNA, que é o que a gente chama de mutação. E essa mutação vai ocasionar cardiopatias congênitas, que são doenças do coração que vêm desde o nascimento. Tem outras doenças que também têm influência genética, mas elas aparecem mais tarde ao longo da vida, como, por exemplo, a hipercolesterolemia familiar, que ela é passada de pais para filhos e ela causa o aumento do colesterol ruim, que é o LDL, mesmo que a pessoa tenha uma boa alimentação. Tem outras doenças também relacionadas a isso. Essa hipercolesterolemia, ela vai fazer com que, com o tempo, entupa as artérias, que vai causar infarto e outros problemas no coração. E essa outra doença ligada à genética é a cardiopatia hereditária, que é uma doença onde o músculo do coração ele pode engrossar ou enfraquecer, que vai fazer com que o funcionamento do bombeamento do sangue, ele não funcione da forma correta que é para ele funcionar. Ele vai ficar fraco e vai causar falta de ar, cansaço, palpitações. Lembrando que as doenças cardiovasculares são multifatoriais, então ela nem sempre vai ser relacionada à genética, ela vai estar relacionada a hábitos que a pessoa tem no seu dia a dia. Ter uma alteração genética não significa que a pessoa vai ter uma doença. O que a gente faz no dia a dia é o que conta muito. Ter uma alimentação saudável, fazer exercícios, evitar o consumo de álcool, drogas e evitar o estresse. Hoje em dia a gente é muito estressado, né? Ajuda a proteger até mesmo para quem tem risco genético. E hoje em dia, com a ajuda da ciência, existem testes genéticos que mostram como a gente pode descobrir essas doenças e evitar antes que essas doenças aconteçam. Então, no geral, é muito importante proteger o nosso coração para o bom funcionamento dele. Aliás, quem quiser saber mais sobre esse mapeamento genético, quer saber se você tem propensão para alguma doença, a nossa professora Natália, da Unisul, ela faz esse mapeamento genético. E para melhor a gente entender como é a vivência de uma pessoa com essas doenças, nós estamos com um convidado super importante, o André Soares. Muito bom dia, André. É ótimo ter você aqui com a gente. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo. Mas e aí, conta pra gente como você descobriu a doença.
Bom dia, Isabelle, tudo bem? Eu tive 2 casos, 2 vezes arritmia no coração. A primeira foi feita a reversão por choque e a segunda foi por medicação, aí com o cardio, e é onde fui medicado e passado acompanhamento com uma nutricionista, que é importante para o meu dia a dia até hoje. E como o André mesmo acabou de contar pra gente, o acompanhamento com a nutricionista é muito importante tanto para a prevenção quanto para o tratamento. E por isso nós convidamos uma nutricionista, a Tayla, que infelizmente não pôde comparecer hoje, mas ela gravou um vídeo pra gente. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Tayla Xavier, sou nutricionista formada pela Universidade Federal de Pelotas, atualmente mestranda do Programa Multicêntrico em Ciências Fisiológicas pela UFPEL também. Sou nutricionista clínica e também trabalho com saúde da mulher. Vamos conversar um pouquinho sobre saúde cardiovascular. Quando falamos em saúde cardiovascular, a gente se refere à alimentação. A alimentação ela é uma das maiores ferramentas que temos de proteção cardiovascular. O que comemos influencia diretamente na saúde, nos nossos níveis de colesterol, de pressão arterial, de inflamação e até mesmo na saúde do nosso coração e dos vasos sanguíneos. Ou seja, a alimentação, a comida, ela pode sim influenciar como um fator de risco ou como uma defesa para o nosso coração. Existem alimentos, alguns alimentos e nutrientes que são fundamentais para essa proteção. As fibras, que são encontradas em frutas, legumes, verduras, alimentos oleaginosos, aveia, ajudam, então, a reduzir o colesterol. Já as gorduras boas, que a gente tem aí disponível, como o azeite, o abacate, castanhas, frutos do mar, e os peixes, melhoram a função dos vasos sanguíneos. Já os antioxidantes, que são encontrados principalmente nos alimentos coloridos, eles reduzem, então, os processos inflamatórios que afetam o coração. Por outro lado, a gente também tem o excesso de açúcar e gorduras, principalmente as saturadas e gorduras trans, que são realmente prejudiciais e aumentam o risco de doenças cardiovasculares. Elas elevam, então, os triglicerídeos, aumentam o LDL, que é um tipo de colesterol, favorecem a inflamação e também contribuem para o acúmulo de placas de gordura nas artérias. E não, gente, não precisa excluir tudo da alimentação, O excesso, sim, que vai gerar um impacto na tua saúde, diretamente. Então, existe uma dieta ideal? Eu diria que não. Na prática, o que funciona melhor mesmo é a gente comer comida de verdade, se basear em alimentos naturais, aquilo que a natureza nos oferece. Quanto mais fibra a gente tiver, mais alimentos naturais, mais verduras, frutas, e menos alimentos ultraprocessados, a gente vai estar mais seguro. Dietas como a dieta mediterrânea e a DASH são exemplos disso, Mas o mais importante mesmo é o padrão, É não ter uma regra rígida, é a gente conseguir ir jogando. E sobre a genética, sim, ela é importante, mas ela não determina o destino em si. Mesmo, quem tem essa predisposição na família, predisposição familiar para o colesterol alto, hipertensão ou doenças cardiovasculares, consegue reduzir, bastante, na verdade, o risco, de desenvolver essas doenças, ajustando o estilo de vida principalmente, alimentação, atividade física, água, sono. A alimentação, ela influencia na expressão dos genes, sim, ajuda, a controlar os marcadores metabólicos. E no dia a dia, como que a gente vai aplicar isso? Então, indo no supermercado, tu vai priorizar por alimentos naturais, vai deixar os alimentos industrializados um pouco de lado, cuidar sempre das rotulagens, quanto menor a lista, melhor é o alimento. Se tiver dúvida, opta por alimentos da natureza, ovos, leguminosas, verduras, frutas, carboidratos integrais, proteína. Em refeições rápidas, combine sempre uma proteína magra com uma fonte de fibra e uma gordura de boa qualidade, como um iogurte, uma granola e uma fruta, um exemplo. Isso vai fazer com que reduza os picos de glicemia e vai te dar mais saciedade por um período maior. E por fim, pensando nos processos bioquímicos, o sistema cardiovascular, ele depende de reações como a produção de óxido nitrito, que dilata os vasos, o transporte e metabolismo de lipídios, o controle do estresse oxidativo, são esses 3 fatores principais. E quando esses processos eles falham no nosso corpo, surgem então as doenças cardiovasculares como aterosclerose, hipertensão, insuficiência cardíaca, tromboses. Então, para a gente manter esses mecanismos funcionando do nosso corpo de maneira bem e funcional, essencial para o funcionamento do nosso metabolismo, a gente precisa de um equilíbrio,
para o coração, então, que ele cumpra o seu papel de maneira eficiente. Então, manter uma boa alimentação, uma boa qualidade de sono, uma ingesta legal de água são fundamentais. Eu trouxe um artigo publicado nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, que ele compila dados recentes sobre mortalidades e fatores de risco relacionados às doenças cardiovasculares. Ele integra fontes como o Global Burden of Diseases, que é o maior abrangente de estudos epidemiológicos, né, relacionado às doenças cardiovasculares, e dados do Sistema Único de Saúde, o SUS. O estudo ele nos traz que as doenças cardiovasculares, elas ainda são responsáveis por quase 1/3 dos óbitos no nosso país. É possível analisar que, embora as taxas elas estejam decaindo, as doenças cardiovasculares elas são responsáveis por aproximadamente 400 mil óbitos no nosso país, né? E para o AVC isquêmico, o derrame, por exemplo, a taxa de mortalidade padronizada em 2021 foi de 31,7 a cada 100 habitantes. Já para a doença arterial coronariana, essa taxa foi de 67,1% a cada 100 habitantes, o que são taxas muito preocupantes, né? São dados alarmantes, né? Assustadores, que nos mostram que as doenças cardiovasculares, elas são ali realmente devem ser vistas, né? Com muita atenção, né? Com muito cuidado, e a prevalência da doença cardiovascular nesse mesmo ano, né? Que foi publicado o artigo, era de aproximadamente 16,9 milhões de pessoas. Sendo que 7,6% homens, né, e 6,3% mulheres. Nesse mesmo ano, as doenças infecciosas, elas ultrapassaram pela primeira vez as doenças cardiovasculares, em decorrência ali da pandemia por Covid-19, né? Sim. E superando, né, a síndrome coronariana aguda e acidente vascular cerebral. Para vocês terem realmente uma noção, né, da proporção que essas doenças englobam, né, na nossa sociedade, né? Então, ali, a partir desse artigo, a gente consegue observar que, apesar das quedas e as taxas padronizadas, elas estarem caindo em comparação, né, com as outras décadas, os números, eles ainda mostram que as doenças cardiovasculares, elas são muito agravantes no Brasil, né? Cerca de 1 a cada 3 mortes em decorrência, né? E isso significa que o país, ele continua enfrentando um dos maiores impactos, né, de doenças evitáveis, né? Portanto, a gente tem que dar essa atenção. E se cerca de 7 pessoas, né, já têm essa doença, como foi comprovado, e milhares de pessoas morrem a todo ano, isso mostra que é algo que impacta diretamente a sociedade, né? Mas a gente pode agir, né? A gente pode tomar iniciativas, né, e ter novos hábitos, né, para mudar essa realidade, né? Exatamente. É assustador esses dados e estatísticas, né? O quão é frequente e o quão graves são as doenças cardiovasculares na população brasileira. Eu vi uma matéria na Revista Brasileira de Epidemiologia que falava que aproximadamente uma pessoa a cada 20 brasileiros apresenta uma doença cardiovascular. Então, é um dado, assim, muito grande, muito assustador, que a gente não tem noção, muitas vezes. E aí, com isso, eu vim discutir com vocês as doenças cardiovasculares mais comuns, quais são elas, o que elas são e, principalmente, né, quais são os meios de prevenir de ter essas doenças, que é o mais importante. A primeira doença é a hipertensão arterial sistêmica, mais conhecido como pressão alta. A hipertensão, ela é quando o sangue, ele faz uma pressão tão grande nas paredes cardiovasculares que acontece uma danificação. E nessa danificação acontece um acúmulo de gordura ali. E esse acúmulo de gordura obstrui a passagem do oxigênio, dos nutrientes e do sangue em si. A hipertensão, ela é uma das principais causas para as outras doenças cardiovasculares, né? Assim como a obesidade. É muito importante falar da obesidade também. A obesidade, ela é responsável por reter muito líquido e muito sal no nosso corpo, o que causa a hipertensão arterial, assim como ela tem um acúmulo muito grande de gordura. E esse acúmulo de gordura faz com que haja mais propensão para que os vasos sejam obstruídos, né? Então, são duas coisas a se evitar. Bom, a segunda doença mais frequente é a doença arterial coronariana. O sistema do coração humano, ele tem algo muito importante, algo muito, impressionante, que é a sua própria irrigação. O coração humano, ele tem artérias coronárias, que são responsáveis por levar oxigênio e sangue diretamente para o coração. Então, se essas artérias coronárias, elas são obstruídas, automaticamente o coração, ele fica sem oxigênio e uma parte do tecido dele morre e acontece, né, o infarto do miocárdio, por exemplo.
A terceira e última doença que a gente vai discutir aqui é o acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC. O mesmo processo que acontece nas artérias coronárias é que acontece no cérebro. E aí, para de passar sangue para uma parte do cérebro e acontece o derrame, né? Quando uma parte do cérebro, ela morre por falta de oxigênio. Com isso, nós vimos que as doenças cardiovasculares, elas têm algo em comum, que é a obstrução dos vasos sanguíneos, né? Então, nós vamos falar agora sobre os métodos de prevenir essa obstrução nos vasos sanguíneos. A primeira delas, e mais clichê, que eu acho que é mais comentada, é a alimentação saudável, né? Uma alimentação, ela é rica em sódio, rica em sal, acontece o quê? O seu corpo retém água e automaticamente tem mais água circulando, né, no seu sistema sanguíneo e que aumenta a pressão do volume, né? Aumenta o volume e aumenta a pressão, consequentemente. Mais propenso, assim, de ter uma hipertensão arterial sistêmica. Assim como a gordura, né? Comer alimentos ricos em gordura trans, em gorduras insaturadas, em alimentos muito industrializados, faz com que você tenha mais propensão de danificar, né? De obstruir vasos sanguíneos. Também é fundamental, né, que a gente tenha em prática, né, ali a atividade física, né, porque a atividade física, ela está diretamente relacionada, né, com o sistema cardiovascular, né, então ela fortalece, né, a musculatura do nosso coração, além de ser fundamental para o bom funcionamento do sistema nervoso. Até a questão da qualidade de sono, né, para não sobrecarregar o coração, porque durante o sono a frequência cardíaca diminui. O álcool também, gente, porque ele vai elevar a pressão do coração. Exatamente. Também isso é muito importante se falar, que hoje em dia é muito comum, é evitar o tabagismo e o álcool em excesso. O tabagismo, ele é uma das principais causas do AVC e do infarto, né? É comprovado cientificamente que o tabaco, ele enfraquece as paredes dos vasos sanguíneos. E o álcool, né, como a Manu falou pra nós, ele aumenta a pressão sanguínea. Então, o excesso dele faz mal. Portanto, a gente encerra com nossos estudos sobre o sistema cardiovascular, seus tratamentos e bons hábitos. E a gente agradece pela atenção de todos. Obrigada! Tchauzinho!